Dourados em Revista, no ar, já é extraordinário, mas hoje o motivo é muito mais do que especial. Eu quero dividir com os nossos queridos teleassinantes algo que tocou a minha vida nesse ano, principalmente com uma filha minha. Porque às vezes nós acreditamos que Deus está presente, que Deus é maravilhoso, que Ele é estupendo, mas quando você passa por alguma situação como eu passei, pedindo tanto e tanta gente pedindo, e do jeito que a gente queria, na forma como era a nossa vontade, não aconteceu, a gente fica pensando que sempre vai ser assim. E é porque naquela oportunidade Deus queria a minha Daiane com Ele. Não queria que ela ficasse aqui. Então, por mais que eu fizesse, chorasse, rezasse, orasse, Ele não ia realmente atender. Agora, o que eu estou vendo com toda a minha família é algo assim espetacular. É aquela sensação do bem que retorna e da bênção que realmente não foi embora. Para mim, ver o sucesso da minha filha Carol, na forma e no gigantismo como está, é coisa para a gente ter dificuldade até para entender. Eu creio que também com ela acontece isso. Nós tomamos como base para fazer essa entrevista com a Carol, porque terça-feira passada, considerando que hoje será quinta, nós tivemos o workshop da vida dela. Seria depois de fazer 50 cidades no Brasil, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Maceió, tudo quanto é lugar. Ela tinha como missão fazer em Dourados. Mas para quem lê a Bíblia e tem contato com a palavra de Deus, sabe que até Jesus teve dificuldade de fazer seu trabalho na terra dele. Por isso ele deixou uma frase, né? Nenhum profeta é bom em sua terra. E isso marca realmente a gente, né? Porque todo mundo falou, mas ela é igual eu, ela nasceu na mesma cidade que eu, estudou na mesma faculdade que eu, que negócio é esse? Por que deu certo para ela e para mim não? Coisas assim, que inclusive até ela explica bem nos seus workshops. Então aproveitamos a oportunidade, né, dela estar assim agora, se recompondo da felicidade que a tocou nessa terça-feira passada, para a gente aproveitar e falar um pouco, dividindo com o mundo inteiro, né? Nosso programa, graças a Deus, através das lentes da TV Gran Dourados, pelo YouTube, vai para o mundo inteiro, E é tão bom o que ela faz, porque associa o seu trabalho a quase um ministério de pregação do Evangelho, sem ser pregação. Ela fala da vivência dela. Carol, demorou, mas você veio aqui no nosso programa e eu estou felicíssimo de verdade de ter você aqui. Tenho certeza que a direção da TV pensa a mesma coisa, porque todos nós queremos dividir o que é bom, não é isso? Boa tarde para você, minha filhinha. Boa tarde, primeiramente, a todos. Obrigado pela oportunidade. Estou me sentindo em casa, viu? Mas, né? Toda vez meu pai me chamou para fazer a entrevista, eu nunca me senti preparada, para falar bem a verdade. E depois de tantas palestras que eu dei, hoje realmente eu já me sinto muito mais preparada para fazer uma entrevista. Não fiz somente aqui agora, mas já fiz outras entrevistas em outros estados. Então, muitas delas ao vivo. Então, foi realmente uma escola assim, para me estruturar, para conseguir abraçar esse mundo aí do digital, da televisão e estar preparada, né? Porque não é fácil. Não é fácil nem um pouquinho. Filhota, e é incrível, né? Na vida, principalmente eu com tanta experiência, só 41 anos de cursinho, preparando aí a moçada para os vestibulares, o que eu tenho notado da vida é isso. Quem está menos preparado
se avantaja para querer aparecer e falar, e na forma até de papagaio, de pirata ou macaco, que fica sempre atrás das câmeras ali tentando aparecer. Quando a pessoa é muito mais preparada, ela tem uma certa reserva. Será que eu vou bem? Então isso já é um ditame de que você realmente está muito bem preparada. Na verdade eu não me formei para ser uma comunicadora, eu acabei me tornando uma comunicadora, acho que estava no sangue, né? Eu terminei de ler um livro agora do Mário Sérgio Cortella, e o prefácio dele, quem escreveu foi a filha dele. E ela, num trecho, ela fala assim: pai, será que algum dia eu vou ter essa habilidade que você tem para falar em público, porque ela é advogada e precisou fazer um curso de oratória, né? Não era um curso de oratória, era um... como vai na audiência? Quando vai fazer uma audiência, ela precisa estar falando lá em público e tudo mais, no tribunal. E ela falou, será que um dia eu vou ter essa defesa oral, né? Será que eu vou ter essa habilidade de falar em público e tudo mais? Aí ele respondeu para ela, ele falou, quem sabe depois de 30 anos, assim como eu, você também não esteja até mesmo melhor, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas querem ter resultados, mas não querem buscar estudar, passar pelo processo para chegar a ter resultados. Então eu imaginava, falava, nossa, meu pai, para ele é tão fácil falar para televisão, falava isso, pega o microfone e deixa 2 horas falando. Como para mim era difícil, nossa senhora, mas eu precisei realmente dessa escola mesmo de vida para conseguir me estruturar e ter essa bagagem de segurança para falar hoje na televisão, no Instagram, na internet. Você sabe, é interessante porque eu estava do lado da Adriana, tua irmã mais velha, e aí eu falei para ela, 3h20 já, Carol falando ali, quando que eu ia imaginar isso? Difícil até para mim. E olha que quando eu falava para um público que tinha um objetivo único, né? Que era aprovação no vestibular. Ali o camarada comia até bigorna seca. E no teu caso é um pouco mais genérico, né? E para ter sucesso só por Deus. Sem dúvida, sem Deus na minha vida eu não chegaria nem uma vírgula do que eu tô vivendo hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu chegava nos lugares eu queria me esconder, porque eu tinha muita vergonha de aparecer nos lugares. Nossa senhora, tinha muita timidez. Ainda tenho timidez, mas para lidar com essa área agora pelo menos na minha área, eu tenho domínio de falar do que eu estou falando. Então, isso me dá muita segurança na hora de falar lá na frente. Então, a palestra dura em média, o workshop dura em média umas 4 horas e as pessoas ficam vidradas até terminar. E é bem difícil para quem faz palestra, sabe como é difícil manter o público bem concentrado. Então, eu fico muito feliz de Deus ter transformado a minha vida dessa maneira para conseguir atingir vidas de outras pessoas. Eu vou antecipar uma frase sua, filho, porque numa reunião apostólica que nós tivemos um dia depois, quarta-feira, eu lembrei de falar da frase que me marcou na sua palestra. Me marcou profundamente e olha, é um detalhe, quantas vezes eu já ouvi essa frase. Mas ali na forma como você apresentou, eu falei, caramba, logo eu que enfrentei tanto a Deus, né? Contendi tanto com Ele. E você disse uma coisa super interessante, referenciando sobre sua vida, dificuldades, coisas que não davam certo, irmã que você perdeu, não é verdade? E fiquei pensando naquela frase e guardei bem. E é esta: diante das dificuldades que nós passamos na vida, diante dos atropelos, um belo dia você perguntou a Deus, Senhor, por que acontece isso comigo? Deu um tempinho e logo a seguir Deus te deu um recado. Pergunta diferente. Por que não você? Esse por que não você, olha, se você começar a pensar, começar a digerir, você vai perceber que nós não somos diferentes de ninguém. E a gente até recebe fardos bem leves, se for comparar, né? Deus me livre, tem outros. Eu conheço uma família que perdeu todos. Eu falei, vixe, aí também é. Não é verdade?
Carolina Regina Coelho da Cruz Cantelli, que ficou marcada como Carol Cantelli. Dourados em Revista, especialíssimo no dia de hoje. Voltamos para esse bloco agora querendo saber da intimidade da Carol, né? Fazendo de conta que eu não saiba, eu vou perguntando. Carolzinha, não foi nada fácil para você no começo, né? Não foi nada fácil, porque eu reprovei no meu TCC aqui na faculdade da Unigran. Foi uma fase muito difícil para mim. Não esperava reprovar. E foi bem difícil mesmo, tanto que eu precisei trancar a faculdade para me respirar, ficar um tempo sem pensar em faculdade, porque realmente foi bem traumatizante para mim. E depois que eu saí da faculdade reprovada, desempregada ainda e sem diploma, então foi uma fase bem difícil. E aí eu fiquei trabalhando na escola do meu pai, ajudando minha irmã, digitando boletim, ajudando na auxiliar de sala. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar em loja de revestimentos aqui na minha cidade, que foi um presente que Deus me mandou para eu ter pelo menos uma intimidade com a minha área, que eu me formei em arquitetura e urbanismo. E comecei a trabalhar na loja. Isso foi uma escola para mim. Nossa, aprendi muito. Trabalhei 2 anos e meio em uma loja, depois mais 2 anos e meio em outra loja do mesmo segmento. Foi uma escola para mim, porque eu tive que ter realmente muita humildade para aprender com muitas pessoas. As pessoas, às vezes a gente se forma. Ainda não estava formada, mas mesmo se eu tivesse formada, eu teria humildade para aprender com qualquer pessoa, porque às vezes tem pessoas que se formam e não andam para frente porque falta humildade na vida delas. Elas acham que por elas estar formadas, elas não vão aprender com pessoas inferiores ou porque não têm estudo, mas eu tive muita humildade assim para realmente aprender com qualquer pessoa, mesmo se ela não tivesse estudo, assim como eu falhei também no TCC. Então, realmente, todas as pessoas, a gente não pode desmerecer ninguém. Então, eu aprendi com o vendedor, aprendi com o faxineiro, com o pintor, com o eletricista. Então, isso me ajudou demais a aprender na prática. E fui só aprimorando cada vez mais o meu trabalho para depois que eu me formasse, depois de 7 anos, eu voltei para a faculdade. Apresentei o TCC e formei, e daí eu estava bem mais preparada para o mercado. Carolzinha, deixa eu comentar uma coisa que vai deixar as pessoas mais facilmente entendidas dessa sua primeira derrota. Quem vê assim fala, não, mas também na faculdade ela deve ter levado carregando um monte aí de como é que a gente chamava esse negócio? DP. De DP, isso. Quem nunca viu isso, DP nem nada? Foi uma menina exemplar em toda a escola. Tanto que eu fui uma vez conversar com o Rubens Didil, que eu tenho um apreço por ele extraordinário. Ele falou, Benê, não estou acreditando o que aconteceu. Essa menina é uma das melhores que nós tínhamos. Tá com problema de namoro, essas coisas? Eu falei, não tá não. Nem sei se está namorando. Então, mas era assim uma coisa que ninguém entendia. Imagina ela, então, estar tão preparada e vendo alguns colegas que não estavam e que acabaram passando para frente. Isso aí é o que te machucou bastante, não foi? Na verdade, a gente tenta se comparar com outras pessoas, né? A gente tem essa mania de se comparar com quem tá melhor que a gente. E eu tinha muito esse péssimo vício de comparar a minha vida com quem estava melhor que eu. Ai, porque que ela passou? Porque ela é mais inteligente? Porque isso ou porque aquilo? E aí eu
eu realmente começava a ver como minha vida como não tinha bênçãos, como se ela não tivesse coisas para me agradecer. E depois de um tempo eu comecei a ver que, nossa, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade inteira. Muitas pessoas não tiveram oportunidade nem de estar na faculdade. Então, eu comecei a ver que realmente eu fui muito abençoada por ter a oportunidade de ter feito a faculdade. E reprovei, sim, no meu TCC, mas foi necessário. Tudo foi um processo para Deus me amadurecer, para Deus formar minha índole, meu caráter, para eu receber todas as bênçãos que hoje eu carrego e tenho. Tenho não uma responsabilidade, mas muitas pessoas hoje que me seguem no Instagram, no Facebook, elas se espelham em mim. Acreditar que sim, elas também podem vencer. Então, eu achei que foi realmente, hoje eu encaro assim como uma bênção de Deus ter reprovado, porque eu aprendi muita coisa por causa disso. Inclusive até a domar o seu espírito emotivo, domar o caráter e tudo mais, né, filha? Eu vou fazer aqui um comentário, parece até um pouco singular, pelo grau e nível de nossos teleassinantes, mas às vezes na sala onde o nosso teleassinante está vendo, tem pessoas que não entendem muito da coisa. E aí alguém fala, o que é esse tal de TCC, que a Carol está falando que foi reprovado? Vamos fazer uma comparação? Lembrando, em primeiro lugar, que toda comparação é odiosa em si mesma, porque ela não traz a realidade. Mas o TCC, por exemplo, para a maioria das faculdades, compara-se, de certa forma, ao exame da ordem, né, que fazem os alunos de direito. Ele pode estar formado na faculdade, e daí? Se ele não foi aprovado no exame da ordem, ele vai ficar aí sem poder exercer nada. Então, na verdade, o TCC, quase um comparativo, é um exame que faz depois de o aluno formado. Então, isso tem derrubado, sim, muita gente. E alguns desanimam, mas falam, não vou fazer mais a porcaria, TCC não. é trabalho de conclusão de curso. Então. Na verdade, as pessoas que fazem a faculdade de Direito também fazem isso, o TCC. E, além de tudo, ainda tem a OAB, né? Mas tem isso também? Tem. Esse fato eu não sabia. Sim. Então, é mais difícil ainda para o pessoal de Direito ainda, né? Então, mas não é fácil. Quem fez a faculdade de arquitetura sabe do que eu estou falando, não é fácil. É muita dedicação, são trabalhos atrás de trabalhos e provas. Realmente não é nem um pouco fácil. Por isso, para mim, que foi tão frustrante não ter passado. Começaram muitas dúvidas na minha cabeça. E foram 5 anos de faculdade, né, Fê? 5 anos de faculdade. Então, eu estudava, dava o meu máximo. Meu pai nunca precisou me acordar para ir, vai pra aula. Eu sempre ia sozinha, assim, todos os 5 anos. Eu sempre gostei muito, porque desde pequenininha eu sempre soube que eu quis ser arquiteta. Então, isso me ajudou muito a sair do 3º ano, já fui pra faculdade, já fiz isso aqui. Aí, eu só travei mesmo no TCC. Então, foi bem frustrante para mim, porque foi assim, tinha acabado meus sonhos ali. Tem gente que pode falar, mas a Carol também vitimiza muito. Acho que tem tanta gente que não passou. E então, quantas vezes ela me trazia dificuldades e falava, eu falava, filhinha, fica tranquila. Deus apenas está preparando você, com todas as dificuldades, para as coisas boas que virão depois. Quem não conhece o sacrifício, quem não conhece o obstáculo, não vai conhecer também a vitória. Vou falar até uma coisa que surgiu agora aqui para mim. Até para subir num pódio, a palavra é subir. 1 degrau, 2, 3 degraus. Um pódio. Então até ali a pessoa está se sacrificando. E isso a Carol colocou na cabeça de uma tal maneira que eu fiquei assim, não vi ela chorando mais, sabia que estava passando muito difícil as coisas, mas ela sempre com aquele ardor de quem quer vencer e venceu. Foram duras algumas situações, não foram, filha? Sem dúvidas, né? Primeiro, Daiane ter falecido, depois acabou que meus pais se separaram. Hoje, graças a Deus, eles são super amigos, né? Minha mãe até tá aqui em casa hoje. Mas foi bem difícil porque foi um processo atrás do outro. E a minha volta, a gente fica olhando a vida dos outros, como eu falei, a gente compara a nossa vida com as outras pessoas. E eu comecei a comparar minha vida com as minhas amigas, com as minhas colegas. Ai, porque a família dela é tão perfeita. Nossa, ninguém da família dela morreu. Os pais delas não são separados.
Depois eu engordei mais de 20 quilos, então eu estava realmente acima do meu peso. Aí veio o TCC que eu reprovei. Então foram vários processos que fizeram com que eu começasse a me questionar assim mesmo. Meu Deus do céu, por que só comigo que acontecem as coisas e tudo mais? Mas tudo é necessário, né? Tudo é necessário. Até para uma flor florescer, ela precisa da chuva, da tempestade. Então eu comecei a agradecer. Depois de tudo isso, eu comecei a agradecer a Deus pelos problemas, porque se uma pessoa não passa por problema nenhum, talvez até mesmo ela esteja realmente esquecida, porque ela não amadurece, ela não evolui, acaba não dando muito valor às coisas boas da vida, porque se a vida é sempre um mar de rosas, a pessoa não valoriza, né? Porque nunca passou pelo deserto, nunca passou por uma tristeza profunda para valorizar, sabe, o amanhecer, para valorizar o estar com a família, para valorizar momentos que as pessoas no dia a dia não valorizam tanto. Então eu realmente valorizo demais, assim, sabe? Tento fazer com que o meu dia a dia seja cada dia um dia bem especial, assim. Então acho que tudo isso foi para eu amadurecer, para chegar nessa maturidade que eu tenho hoje, porque senão a vida também ia ser muito em oba-oba e a gente não aprende, né? Só fica... E de vez em quando quem chegava para você para levar meus problemas era eu, né? E você sempre, papai, você me ensinou assim, papai, olha, coisa assim, interessante. Mas a vida é dessa forma. Recordando essa frase, não é só recordando, não, tentando colocar um pouco mais ainda, que na nossa vida o sofrimento nos educa e nos ensina, que você acabou de falar. Na mesma hora eu me liguei à figura de Jesus. Incrível. Ele é levado ao deserto para passar 40 dias sem comer, sem beber, 40 dias. Mas por que ele foi levado para lá? Castigo? Não é castigo nenhum, não. Até porque Jesus acabava de ser batizado quando ele teve essa missão de ir para o deserto. E olha que Deus tinha falado ainda para João Batista, que o acompanhava e que o batizou, dizendo o seguinte: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Interessante, porque falando tudo isso, manda o filho ainda lá para o sofrimento. É sinal de que o sofrimento não é assim tão ruim como se imagina. Sabe, são momentos terríveis. Uma vez um amigo dizendo para mim: Benê, eu estou envolvido agora com Deus, mas se ele estivesse comigo eu não estaria passando por essas coisas. Eu falei, é? Aí eu deixei ele contar o que ele estava passando, eram momentos difíceis. Eu falei, você sabia que um dos piores momentos que os apóstolos passaram convivendo com Jesus foi quando o barco deles estava para afundar e ele estava dormindo, sossegadão ali, dormindo. E aí quando eles vão lá e acordam Jesus: Senhor, não veio que o barco está afundando, eu vou morrer afogado aqui. Ele olhou para ele com aquela calma toda e falou: oita, homens de pouca fé. Levantou as mãos, acabou a tempestade, acabou a ventania e o mar se serenou. O que quer dizer isso? Mesmo estando com Deus, mesmo estando com Jesus, nós vamos passar momentos difíceis, mas muito difíceis. Ele sabe por quê, nós é que não sabemos. Então aí bate o desespero. E eu vi que você singrou, navegou em meio a tudo isso com uma fidalguia própria de quem é grande. Sabe, Carol? Chorei lá igual uma criança ouvindo você, porque eu falava... E até coloquei numa foto sua: sonho de Deus realizado. Que coisa! Quando que eu ia imaginar isso? Lógico, a gente puxa pra gente, né? É minha filha, então Deus tem que fazer. Não, eu não esperava isso jamais, jamais, jamais. E tantas coisas acontecendo interessantes. Tua irmã mais velha, né? Reconquistando o cargo que ela tinha, sem ela pedir, sem nada, apenas trabalhando. É isso aí. A nossa vida, ela vai ser referência para muita gente, eu tenho certeza disso. Não falo com orgulho, não.
Falo apenas como uma forma de que, se você está passando a gruna, espera que a tua vez também chegue. Não é assim, filha? Sem dúvidas, né? Eu acho que as provações sempre vão vir, mas é como aquela parábola, né? De construir nossa casa sobre a rocha. Se o seu vizinho constrói a casa dele sobre a areia e a sua sobre a rocha, as duas podem vir, mas a nossa vai estar sempre firme, porque ela está sempre sobre a rocha, que é Jesus, né? Então, a tempestade vai vir, a tempestade vai acontecer, vão vir os problemas, nossa, não só com a gente, mas com pessoas da nossa família, que atingem nós também. Mas a vida é assim, né? A gente não tem como se privar de passar por problemas, mas é muito mais válido a gente pegar todos os problemas e ver em qual aspecto a gente... Qual será que é o aspecto que Deus quer que eu evolua, que Deus quer que eu amadureça? Porque nada é em vão, nada para Deus é em vão. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não saiba. Então, hoje a minha vida eu entendo dessa maneira. Tudo o que acontece comigo, eu tenho a plena certeza de que é Deus querendo que eu amadureça, que eu evolua, e eu aceito. Tudo que vem eu aceito. Às vezes a gente, ai meu Deus, às vezes a gente ainda é falho, né? Ai, por que, Senhor, de novo, isso, aquilo... Mas é ter a maturidade para entender que Deus quer o melhor para a nossa vida e Ele quer que a gente trilhe os caminhos dele. Só que nem sempre são caminhos, né, lindos, maravilhosos, porque se fossem também a gente não aprenderia. E a gente também não se apegaria a Ele. Porque quando tá tudo bem, maravilhoso, ai meu Deus, oba-oba, tá bem na família, bem no trabalho, bem tudo, a gente acaba até esquecendo, né, de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas acabam até esquecendo. E também lembrar de sempre exaltá-lo, porque tudo que acontece na nossa vida é pra Ele. E foi Ele que deu pra gente, por isso que eu não esqueço. No meu workshop eu começo agradecendo a Deus, no meio eu falo de Deus, termino agradecendo, porque se não fosse por Ele eu não estaria nem sei onde eu estaria, porque somente com a minha fé mesmo que eu consegui conquistar tudo que eu conquistei. Interessante um outro fato, Carol. Uma das flores mais lindas que a natureza nos brinda é a rosa. Se ela não tivesse os espinhos, como é que seria? Todo mundo ia lá, é legal, tá? Acabava fustigando. Tendo espinho ali, ela sempre se mantém esbelta, bonita e atraente como Deus a quis. Nós vamos para o próximo intervalo e nós vamos viajar junto agora. Você vai ver para tantos lugares que a Carol já foi, levando a mensagem dela, da arquitetura, que ela tem assim um gozo extraordinário, principalmente na área de decoração de interiores, né? E ao mesmo tempo falando desse Deus maravilhoso que levou ela até esses lugares. Vamos viajar bastante, vocês vão ver. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, em dia festivo aqui em casa. Aliás, meu chefe, dá um toquezinho aqui nessa linda flor desenhada. Com quantos anos você tinha, Carol? Nem sei. Uns 12, 13 anos, quando ela fazia o curso. Ai, que coisa linda. Assinada por ela. Bem lindo, né, gente? É linda mesmo. Só meu pai mesmo pra achar bonito. Mas é linda. E agora, quem que não gosta de viajar, né? Eu adoraria. Quem está gostando disso é o Regis, que agora não para mais em casa, só viajando. E a mãe dela também. E isso dá uma certa tranquilidade, né? O conforto da família acompanhando ela. Carolzinha, como é que surgiu a ideia dos workshops? Então, na verdade, eu comecei a minha trajetória assim, nas redes sociais de uma maneira bem despretensiosa. Eu acreditei sempre nas redes sociais, mas eu não imaginava que eu pudesse alcançar tanta visibilidade assim. Então, comecei meu trabalho ali, de pouquinho em pouquinho, formiguinha em formiguinha, com o Decore Mais, que é o Instagram que eu tenho para divulgar assuntos sobre decoração, arquitetura, viagens e tudo mais. E eu fui alimentando esse Instagram e eu comecei a crescer. Para depois que eu me formasse, eu conseguisse ter preparado já meu território para começar a entrar nas redes sociais, assim, começar a inserir meu nome dentro de uma conta já segmentada. E com isso eu fui crescendo, e as pessoas começaram a querer saber
Carol, como é que você tá fazendo pra crescer tanto assim? Nossa, ensina pra gente. Como que faz pra você divulgar seu trabalho assim dessa maneira pra tantas pessoas na internet e tudo mais? E aí surgiu a oportunidade de fazer um workshop. No começo eu não queria, não por não querer, mas por muita timidez, muita vergonha. Eu falava, gente, eu nunca dei palestra, eu nunca falei na frente de ninguém, eu não consigo, não consigo. E aí eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Eu falei, meu Deus, eu acho que é uma coisa que realmente as pessoas estão precisando, principalmente nessa nossa área, que é uma área tão concorrida e as pessoas precisam, né, divulgar o trabalho delas de uma maneira mais abrangente para a gente não depender somente da nossa região, né? Tipo, eu, por exemplo, eu recebo orçamentos do Brasil inteiro, de todos os estados. Meu Deus do céu, realmente o Brasil todo acaba pedindo orçamento para mim e isso é muito bacana, porque a gente não depende somente mais da nossa região. Tua caixinha de coisa e vai mostrando para nós. Fiz Campo Grande 2 vezes, São Luís do Maranhão, Natal, Curitibanos, Santa Catarina, Goiânia, São Paulo, Fortaleza, Blumenau, 2 vezes eu fiz Blumenau, Balneário Camboriú, Uberlândia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Londrina, Maringá, Imperatriz do Maranhão, Cuiabá, Campinas, Salvador, Novo Hamburgo, Presidente Prudente, Vitória, Francisco Beltrão, Cascavel, Divinópolis, Maceió, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Itaperuna, João Pessoa, Recife, Criciúma, Chapecó, Sinop, Pato Branco, Florianópolis, Montes Claros, Manaus, São José do Rio Preto. E aí foi São José do Rio Preto. E depois a gente finalizou aqui em Dourados. Mas teve já em São Paulo, né? Sim, eu falei. Ah, é? Uhum. De todas elas, é claro que são como filhos para você, né, agora. Tem alguma que tornou-se muito, muito especial, além de Dourados, que você vai comentar? Eu não tenho como escolher, porque são pessoas diferentes, são contatos diferentes. Nossa, não consigo escolher. É como se você pedisse para escolher um projeto. Eu não consigo, porque não dá. É igual você escolher filho, não consegue. É verdade. Não dá, não consigo. Carol, um dia você esteve em Salvador e esteve comigo também, porque nós estávamos num cruzeiro. Então, tem um outdoor meu ali em Salvador. Não seria assim tão anormal que alguém linda como você, alguém poderia ter tirado uma foto, vamos fazer um outdoor dela. E lá estava você sem ter ido profissionalmente a Salvador. Mas teve uma que eu achei assim fantástica, foi em Novo Hamburgo, que você passou lá, você foi muito da barriga da tua mãe, quando a gente esteve por lá, mas nunca esteve lá, e de repente um outdoor tão lindo que eles fizeram de você lá, isso aí chama atenção, não chama, filha? Sem dúvida, nós precisamos do auxílio também da mídia indoor, né, que não é no formato online, que hoje muitas pessoas que não me seguem, não me acompanham ainda nas redes sociais, precisam que o nosso conteúdo chegue até elas, e a gente usa o outdoor. Na verdade, é as pessoas que me contratam que fazem, né? O outdoor, colocam em totens dentro de shopping. Então, pra mim, foi assim, uma surpresa, assim, que eu nunca esperava, de verdade, de sair num outdoor, porque é nosso sonho, né? Sonho de criança, né? Ai, meu Deus, quero sair no outdoor, porque eu... Parece que é assim, que é uma pessoa famosa, né? Mas... fiquei muito feliz quando eu vi, a gente começa a ter noção da abrangência que a gente está tendo, então é muito bacana. Você sabe que eu fiquei aguentando a inveja que eu e a nossa TV Grandorada falamos, nós vamos ter que montar uns outdoor aqui também. E tivemos até uma firma que patrocinou para nós esses outdoor, ficou muito jóia. E um dia, uma pessoa que estava comigo falou, Benê, você lá. Falei, tem esse aí mais outros 9. Colocaram até Itaporã, parece. É, né? Interessante. O fato é o seguinte, a gente está na mídia, né? Mas você vê como é que Deus realmente ele é tremendo e é fabuloso. Quando você começou a entrar nessa área de altitude, acabaram os problemas que podiam tirar você do norte, não é verdade? Sem dúvidas. Como eu falei, né? Deus é a nossa força, Ele transforma a nossa vida, transformou eu de uma pessoa super tímida a uma pessoa comunicadora. Então, eu acho que tudo o que aconteceu na minha vida, sabe, toda a trajetória aqui, quando eu falo nos meus workshops, que foram todos os desafios que eu precisei enfrentar, sem dúvidas foi para que as pessoas vissem com seus próprios olhos o milagre que Deus fez na minha vida, porque esses são os milagres.
A pessoa falar pra mim, falar, nossa, quem diria a Carol hoje dando palestras, aquela menina, meu Deus, que era tímida ou que reprovou no TCC, que a gente não dava nada. Isso é um milagre, né? No nosso século, né? Os milagres são esses, né? Então... Eu vou aproveitar e dar uma corrigida no rumo para as pessoas que estão nos vendo e te conhecendo pela primeira vez tenham uma exata realidade de você. Quando ainda você não tinha sido aprovada no TCC e, portanto, você ainda não era uma arquiteta diplomada, você já trabalhava em 2 lojas do ramo, né? De azulejo, piso, não sei mais o quê, acabamentos. Só que nesta época você alçou o grau tão distante, no sentido do pessoal falar, pô, mas que coisa bonita. E isso que você estava especializado em banheiros. Fabulosos, lindos, tal, mas banheiros. E incomodou tanta gente sem estar formada, que fizeram uma denúncia no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, certo? Contra você. Quando você veio falar comigo, eu falei, filha, em primeiro lugar, denunciar todo mundo pode, falar inverdades todo mundo pode. Vamos ver provar. Nós vamos enfrentar a justiça e mostrar certinho. Ficou tão bonito depois da vitória, não ficou, filha? Na verdade, tudo foi válido pra mim, assim. Foi bem difícil na época, porque eu não estava formada, mas eu realmente não fazia nada que era atribuição de uma pessoa que estudou 5 anos de faculdade fazer, né? Então, eu não fazia projeto arquitetônico. Na verdade, eu nem gosto disso, porque eu fiquei realmente bem traumatizada na faculdade. Então, eu fazia banheiro, fazia coisas que... Uma pessoa, se você quer reformar sua casa, você quer fazer a reforma de um banheiro por conta, e vai lá na loja, escolhe do seu gosto, você pode fazer isso. Você não precisa ser um arquiteto para ir lá e definir os acabamentos dos seus banheiros, escolher o papel de parede do seu quarto, enfim. Eu fazia coisas que não eram de fato atribuição, por isso que o próprio conselho arquivou o caso, porque por falta de provas, realmente. Mas tudo isso foi válido para eu acreditar que eu estava realmente no caminho certo, porque isso acaba incomodando as pessoas, né? Eu não julgo a atitude que eles tiveram, porque cada um tem uma linha de pensamento, cada um sabe o que é certo e o que não é, mas eu acho que, assim, foi válido para eu aprender, sabe? Para eu doutrinar também e outras para eles pessoas. Aprenderem também, filha, porque eles falam, ixi, caramba, não é esse o caminho, não. Não é o caminho você se incomodar com a vida de outras pessoas. Para chegar onde eu cheguei, eu não precisei atravessar e nem atrapalhar o caminho de ninguém. Eu vim sozinha, vim por conta, eu e Deus. Isso eu cheguei numa trajetória vencedora. Então, não precisa, não é necessário ficar buscando coisas para acabar com a vida de outra pessoa, destruir, querer, sabe, tirar o tapete. Isso não leva a gente para lugar nenhum, realmente. Você tem que realmente focar no seu trabalho, dar o seu máximo, ter disciplina, ter foco, assim como eu tive no meu trabalho. Então, às vezes, as pessoas que veem o meu trabalho ficam relativamente com inveja. Por que isso não acontece comigo? Por que para ela acontece? Mas as pessoas não fazem o que eu venho fazendo. As pessoas, Carol, você não sai de casa, você vive nesse celular. É o meu trabalho. Eu encaro 24 horas quase do meu dia para dedicar ao meu trabalho. Se eu não estou no celular, eu estou projetando. Se eu não estou projetando, estou visitando uma loja. Se eu não estou visitando... Então, eu realmente vivo isso intensamente. E as pessoas não vivem. Então, acabam que não recebem o retorno. Ou até tem um trabalho bacana, mas não sabem como divulgar. Aí que eu descobri como divulgar. E agora eu ajudo as pessoas, ensinando elas como divulgar o trabalho delas. E é bom lembrar, viu, meu diretor? É bom lembrar que ela é tão proeminente que até os funcionários que trabalham com ela o tempo todo lá no telefone. Olha lá, mostra ali, gira a câmera pra lá. Não, continua ali, trabalhando no bichinho ali. Olha lá. Aí. Ai, funcionária. Mamãe Cantelli. O funcionário escapou, né? Filha, vamos repetir, olha no seu celular,
as cidades por onde você passou? Se escapou alguma, mamãe tá aí agora. Não, são todas essas. Quer que fale de novo? Então fala mais devagar, que você deu uma embalada Mas aqui. é porque... Não tem 10 segundos, você pode... Então. Campo Grande, 2 vezes. São Luís, no Maranhão. Natal, Rio Grande do Norte. Curitibano, Santa Catarina. Goiânia. São Paulo, Fortaleza. Blumenau. São Paulo fiz 2 vezes. Goiânia fiz 2 vezes. Blumenau fiz 2 vezes. Balneário Camboriú. Uberlândia. Curitiba. Foz do Iguaçu. Belo Horizonte 2 vezes. Londrina, Maringá. Imperatriz, no Maranhão. Cuiabá. Campinas. Salvador, Novo Hamburgo, Presidente Prudente, Vitória, Francisco Beltrão, Cascavel, Divinópolis, Maceió, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Itaperuna, João Pessoa, Recife, Criciúma, Chapecó, Sinop, Pato Branco, Florianópolis, Montes Claros, Manaus, São José do Rio Preto e Dourados. Aí, agora sim dá pra ver direitinho. Eu no embalo. Escuta, filhinha, agora... nós temos condições de colocar isso no meu Instagram. Meu é pouco, 3 mil só, mas o meu Face tem 5 mil, nesse Zap tá uma pancada. Então nós vamos divulgar todos os dias. O povão vai ficar doidinho para ver. O que eu gostaria de dizer para quem já assistiu é que eu participei daquele lá que você fez Imprudente. Esse outro que eu assisti agora, que foi na Unigran, não tem comparação. Lá parece que era uma, que era outra. Então, a evolução que você tem é extraordinária. É como a sua própria vida. Que maravilha isso, hein? Que maravilha. Eu gostaria que, chegando agora assim no final, você olha para lá, aproveita a época de Natal, Ano Novo, faz aí uma mensagem para todos aqueles que já te seguem como se fosse artista. Então, porque você já tem um fã-clube que vai numa cidade, está lá, vai na outra cidade, eles estão lá, vai na outra, eles estão lá. Faz uma homenagem para todos, bem simples, do jeito que não houve preparo nenhum para isso. Gostaria de agradecer a todos que assistiram, né, até o final. Não é fácil assistir as coisas até o final, eu sei porque eu também trabalho com isso, mas todos que chegaram até o final, muito obrigada. Gostaria de agradecer a Deus novamente a oportunidade. E agora, final de ano, né, gente? Mais um ano que finalizou, dezembro, mais um ciclo encerrando. E eu sempre paro para pensar assim sobre os ciclos que vão se fechando. Todos os dias da minha vida eu tento fazer algo que me aproxime da pessoa que eu quero ser e dos lugares que eu quero chegar. Muitas pessoas, às vezes, elas não andam, não têm a vida delas como gostariam, porque elas têm medo, têm insegurança, muitas vezes falta coragem para eliminar um pouco do medo, para atingir lugares e patamares onde elas gostariam de chegar. Não é fácil para ninguém mesmo. E elas veem que eu falhei, elas veem que eu tive problemas e eu venci. Então isso faz com que as pessoas também tenham força de encarar os seus problemas e acreditar que sim, elas também podem vencer. Então eu achei que foi realmente, hoje eu encaro assim como uma bênção de Deus ter reprovado, porque eu aprendi muita coisa por causa disso. Só lembra, filha, aquela frase que me deixou impactado, Zuna. Não pergunte por que eu estou passando por isso, mas tal, fala. Não, eu falo no meu workshop porque eu vinha de uma trajetória bem triste, assim, eu saí do fundo do poço mesmo, porque meu psicológico estava bem abalado, e em certo momento da minha vida eu perguntei para Deus, por que eu? Por que eu tenho que passar por tantos desafios? Por que a minha família? Por que eu? E Deus me respondeu, Ele me falou assim, por que não você? Por que não você? E eu comecei a ver dessa maneira como todos os desafios que eu precisei enfrentar como um presente. Porque às vezes a gente olha a nossa vida, nós somos tão pecadores, nós pecamos diariamente e às vezes nós merecemos fardos até piores. E Deus manda exatamente com o que a gente suporta. Então, quando eu fiz essa pergunta, Deus me respondeu dessa maneira. E se eu te coloquei esses problemas para você enfrentar, é porque talvez aquela outra pessoa não suportaria o seu fardo. Você suportaria, então foi para você que eu mandei. Então, tudo que vem para mim hoje, eu encaro realmente como aprendizado. Essa é uma maneira de viver muito mais leve, né? Como Romanos 8:28, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus.
Queria aproveitar a oportunidade, porque a Carol sempre fala isso em todos os lugares, mas eu quero aqui deixar mais claro ainda. Ou pela via da amizade que eu tinha com ele ou tal, mas a primeira pessoa que te valorizou bastante foi o Murilo Zawitz, porque ele me ligou quando ficou sabendo que você tinha sido aprovado no curso de arquitetura, e ele falou: Benê, é tanto prazer que eu tenho ter uma filha sua na minha universidade, que você não vai pagar um centavo por isso, vai correr por minha conta. Nossa, eu fiquei tão grato daquilo, e eu sei o quanto ele sabe também que eu venho reconhecendo, e você também, né? Sim, sem dúvida. É para falar? Sim, sem dúvidas, eu sou muito grata a todos da Unigram, principalmente ao Murilo e a Cecília, porque, nossa, isso fez com que eu me esforçasse cada vez mais na faculdade também para honrar o presente que eles me deram, então isso também me ajudou. Então, de fato, eu sou muito grata, nossa senhora, muito mesmo. Bem, eu sabia que esse programa seria especialíssimo, mas ela surpreende sempre, e eu estou assim encantado, mais uma vez. Agora vamos reunir a nossa família e vamos para um lugar aí comer uma boa comida, né, pai? Pra gente curtir esse momento que é só nosso. As pessoas que andaram criticando, que tentaram, tudo não foi jeito, abalar nossos alicerces, ficam olhando pra gente agora e falando: palmo básico. Como é bom estar com Deus, hein? Faça você também, meu querido teleassinante. A vida é assim. Com cada um dos meus filhos eu estou me realizando. E Deus vai realizando a minha vida do jeito que Ele quer, não do jeito que eu sempre quis. Até o próximo programa.